Coro na Quarentena, estamos no ar com o programa Buda e os Monges, nesse sábado de manhã, sábado 11 da manhã no Brasil. Mais um programa todo sábado agora, né? Já estamos no nosso 5º episódio, não sei de quantos. É muita honra sempre participar desse projeto tão legal, de pessoas interessantes, bacanas, sabidas, que se reuniram para... Eu estou trazendo as pessoas sabidas para conversar comigo, né? Não sou eu. As outras pessoas do projeto são que se reuniram para fazer para esse casamento tão bonito, né? De tanta gente legal, com uma programação tão diversificada, para animar aí os nossos dias, para animar, para nos imbuir de boas ideias, de boas expectativas, de bons sentimentos. Esse projeto do Coro na Quarentena é sensacional e ainda por cima tem um caráter assim de ajudar as pessoas também, de arrecadação de fundos, né? Então vamos começar, porque a minha convidada já apareceu aqui para mim e eu quero chamá-la sem mais delongas. Ela é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela me deu a honra no meu último filme. Pelo que eu entendi da tecnologia, ela vai aparecer agora, daqui a pouquinho. Quanto tempo, né? Agora você é Buda, né? Agora você é Buda. Eu era Buda antes. Eu comecei... Eu ganhei esse apelido na escola e eu comecei a minha vida na música. Eu não comecei no cinema, entendeu? Mas agora E daí, você como... agora. Porque eu retomei o trabalho na música e retomei o nome artístico também. Então, na música eu sou o Buda, no cinema eu sou o Gustavo Ascioli. E agora vou lançar um livro, estou pensando em lançar com o 3º nome. É porque o cinema está num momento complicado, né? Complicou, né? Não estava não, né? Mas complicou. Estava tudo bem. Peraí, eu preciso encostar aqui, peraí. Tá certo aí? Pronto, encostei, tá ótimo. Tá. Né, tava tudo bem e tal, daí como foi complicando e quando veio essa loucura toda mundial, daí descambou tudo de uma vez só, né? Agora... Caraca, agora... Eu tava preparando um filme. Eu tava. E agora dançou tudo. Eu tava me preparando para ir pro Brasil filmar, entendeu? Tá complicado. A gente vai sobrevivendo, né? Sobrevivendo aí com a segunda onda, tudo é confuso, né? Tudo é confuso. Agora, esse esquema que eu vi, que já tem gente fazendo, não sei se você vai fazer também, que você faz o espetáculo e daí numa plataforma onde as pessoas pagam o ingresso para assistir o espetáculo naquela plataforma. Olha, enfim, a gente acaba fazendo as coisas, mas eu acho o teatro nessa plataforma vira cinema, vira performance. É complicado. Outra coisa, então não é teatro, é performance, então é híbrido, mas a gente, enfim, Mas é o que você... Mas você fez muito isso, né? Eu fiz muito. Esse tipo de espetáculo, né? Estou fazendo... Não, mas é diferente. Você está fazendo para uma plateia zero, sem plateia, já vai... Tem plateia. Básico. Mas eu vi uns que tem plateia. Tem a plateia, mas só que como tem que ser reduzido, né? Tem um pouquinho de gente ali para te assistir ao vivo. Você faz para o cinema, para a câmera, né? É complicado. O Toma Lá da Cá, por exemplo, que foi aquele seriado, um sucesso estrondoso, Sim. A gente fazia para a plateia, porque era uma plateia real, e com 3 câmeras, mas é diferente, porque aí a dinâmica é diferente. O confinamento agora, além de ser um dramático, uma situação emocionalmente dramática, são mídias que a gente tem que ir experimentando, mas para uma pessoa de palco de teatro, como eu realmente gosto muito de fazer,
Para fazer teatro, eu prefiro live, Zoom, sei lá o quê, performance, que eu estou fazendo um monte de outras coisas. Mas teatro nessa Sim, plataforma, sim. eu acho bizarro, porque aí eu quero fazer para quem está assistindo na tela, aí é cinema, aí é televisão. Uhum. É confusinho, é confusinho. Imagino, imagino. Não Estela, é? você estudou, você é jornalista formada, né? E trabalhou um Pô, pouquinho e tudo, né? trabalhei, eu sou paulista agora, então, sou mais paulista do que nunca, com bolos, mais paulista do que nunca. Eu sou jornalista formada, me formei na FAAP, né, na Fundação Armando Álvares Penteado, trabalhei na editora Abril um bom tempo, depois fiquei freela. Eu sou jornalista, mas aí fui indo junto, teatro, não sei o que, não sei o que. Mas por isso que eu também me escrevo, né? Eu acabo sendo. Escrevo para teatro, escrevo artigo, eu misturo as minhas especialidades. Mas sou jornalista formada, engraçado, mas sou. E daí eu li que você conheceu o teatro, começou a fazer aula de teatro enquanto estava estudando jornalismo ali na FAAP, né? Na FAAP, eu sou acho que a segunda turma de jornalismo. E na época, imagina os professores que a gente tinha, Sábato Magaldi, Jaime Ler, Uhum. só gente fodão. E tinha o Eugênio Kuznetsov, que é aquele russo que tem um método, que foi professor da Ariane Minushkin, do Peter Brook, não sei o quê. E ele estava morando no Brasil, ele era bem velhinho, ele morreu logo em seguida. E eu fui fazer um curso de teatro com ele, curso avulso, né, na FAAP. E a gente teve um encontro maravilhoso, a gente se apaixonou, ele ficou super ligado. E ele que me falou, vai para Paris estudar no Jacques Lecoq, que é uma escola famosérrima de Paris, que ele foi um dos mentores, né? E você vai fazer um curso com a Ariane Minushkin, com o Peter Brook, estudar lá. Eu falei, não sei o que dizer. E eu me casei, estava me casando nessa época, e meu marido, Miranda, ele ganhou uma bolsa, ele era filósofo, para fazer filosofia na Sorbonne. Então, juntou tudo, eu fui para Paris e fui fazer teatro lá. Mas por que você foi fazer o curso com ele enquanto estava estudando jornalismo? O que te moveu ali naquele momento? Eu não sei, eu não sou de família de artista, eu não sou de nada, eu não tenho tradição nenhuma na minha família, assim, mas eu era interessada, eu era sensível, né? Eu era diferentona da família, não sei o quê, não sei o quê, e tinha, porque aqueles professores eram maravilhosos, sabe? Entendeu? Eu tinha um apelo, e eu falei, vou fazer teatro, vou ver o que é. Era mais uma coisa assim, um entusiasmo de um curso livre. E Eles não, aí. o Sábato e o Russo não davam aula no curso de jornalismo, eles Não, estavam ali na FAAP. sábado dava de jornalismo. Jaime Lerner dava no jornalismo. Eles todos eram da Uhum. William Flusser, de filosofia, eles eram os grandes intelectuais. E tinha um curso de teatro, que não era para. Não tinha, né? Era um curso livre da FAAP. E eu. A FAAP é um lugar maravilhoso, enfim, abria para todas as possibilidades da arte. Eu era da área das comunicações também. Eu falei, vou fazer teatro. Achei alguma coisa me atirou ali de emoção assim e tal, que eu devia sentir algum desejo. E foi amor à primeira vista. Eu fui me descobrindo ali no palco, né? Uma coisa que na realidade, sou uma pessoa tímida na vida pessoal, né? Então, aliás, tem muitos tímidos que são artistas e no palco não tem timidez nenhuma. Eu faço parte desse time aí. Então, eu achei interessante conhecer, experimentar e realmente me encontrei. Aí foi uma. Você não era a engraçada da família, então? Eu era a engraçadinha da família. Assim, na minha casa tinha um terraço grande, assim, com degrau, um terraço. Eu fazia teatrinho, reunia a família inteira e fazia. Isso eu inventava, isso eu achava divertido, mas era uma coisa quando eu era criança, na intimidade. Na adolescência, não. Na adolescência eu já acabou a brincadeira. Na infância eu fazia muito isso, muito criativa. Depois eu via fotos minhas. Eu lembro que no final eu pegava um baldinho e ameaçava jogar nas pessoas, era bala, as pessoas assustavam. Eu era criativa. Infantil. Adolescente, não. Adolescente eu já era mais na minha. Mas. E aí eu me descobri. Engraçado, eu sou a única da família, não tem nem na geração para trás nem para frente.
Nenhuma. E daí você já escrevia já nessa época, quando você era adolescente, criança, escrevia? Essas veleidades de fazer umas coisas horríveis, né? Eu escrevia, mas eu guardo os caderninhos horríveis e tal. Mas eu já tinha, porque o meu pai ele era advogado, mas ele era professor de português na faculdade de São Francisco, do Largo de São Francisco, na faculdade de Direito. E meu pai era pianista, era maravilhoso. E ele era professor de latim, ele falava latim em casa, era maravilhoso. Então tinha toda uma... Ele ensinava a gente aquelas palavras maravilhosas. No jantar ele ensinava palavras em latim. Então eu tinha um lado dele muito... Ele era muito estudioso e tal. Então eu tinha esse lado do meu pai, diretamente assim, do meu pai, de estimulante intelectualmente, né? Na minha casa lia-se muito, então eu tinha muito, muito, muito. Então eu tinha esse grande estímulo, mas o palco ninguém. O palco fui eu que inventei eu inaugurei, mas minha filha já zero, minha filha já é outra área, por isso que eu estou falando, eu não tenho nem para frente nem para trás. Acho que resumiu em mim e acabará comigo. Uma coisa que me marcou muito, assim, que me impressionou muito quando a gente trabalhou junto, porque você fez um texto que eu escrevi, então ficou bem claro para mim isso, é como você tem exatamente a consciência do peso de cada palavra, do lugar da palavra, assim, o jeito que você trabalha, que você trata o texto é uma coisa impressionante. Esse é o meu é pessoal meu. Eu realmente, em qualquer área, em qualquer prisma, em qualquer mídia, o texto, para mim, é matéria viva, é corpo. Né? Eu lembro que eu ficava impressionada com a Dira, porque a Dira ela faz isso com a câmera, ela entende tudo de cinema. E na realidade, eu ficava falando, caramba, eu tenho essa postura com o texto. Eu desmonto, eu monto, eu tenho essa... o texto, para mim, é corpo, é carne. Isso sempre foi. Eu gosto de trabalhar texto, mas isso eu acho que realmente é do meu pai, isso que eu digo, esse tratamento de... E eu, no Lecoq, eu tive oportunidade de fazer um trabalho muito... É uma escola muito especializada, muito forte, de movimento, eles chamam de movimento. Sim. Então, mímica e movimento. Então, eles me fizeram trabalhar, como eu trabalho na palavra, no corpo. Eles decupam o corpo inteiro. Então, se não tivesse feito essa escola, eu realmente seria outra persona artística. A minha persona... Não, isso dá para ver também. Dá para ver que o corpo é muito presente e que no teu trabalho ele é um ponto de partida também, num certo sentido, né? Nas coisas que você vai fazer, né? Então, no cinema e na televisão eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou incorporada e tal. Quando eu comecei televisão, era difícil, né, gente, é difícil entender a mídia e tal, mas acaba sendo, eu aprendi dentro, né, mas isso é mais forte do que eu. A minha persona artística, ela faz parte disso. Ao longo do tempo, eu estou aprendendo a dosar como usar isso em cada mídia que a gente vai fazer. Mas faz parte do meu, do meu show. É assim que eu encaro um personagem, uma cena, um texto, uma narrativa, uma construção toda junta. É muito como saber usar em função do enquadramento também, né? Saber onde é que está sendo cortado e saber como encaixar, né? Os diretores não contam para os atores isso, né? A não ser para sabe que ainda nenhum diretor em televisão, então menos ainda. Você não sabe nem qual das três você vai aprender. Então, o diretor não tem saco, não tem tempo, sei lá o que, ninguém tem. De falar, agora eu vou. De vez em quando fala, agora tá bom, então já entendi. Mas, no geral, a gente tem que ir sacando sozinho. É difícil para o ator. Vocês, diretores, têm que saber disso. Porque, pelo menos
eu tenho outros atores que trabalham diferente, vão no instinto e funciona maravilhosamente bem. Eu sempre fico querendo saber aonde, tá como, cadê a luz, pega em pedaço, entendeu? Mas o que eu estou dizendo, a gente vai se construindo, porque tudo é aprendido sem muito ensaio, né? Assim, é por isso que a escola é muito importante, no caso, a escola de teatro é importantíssima. E você está sempre se reciclando, porque você tem que aprender as técnicas, porque chega lá na hora, ninguém, é um Deus dará, ninguém fala nada. Estou falando não em teatro, teatro é outro Claro, barato, não. teatro é outro assunto. Cinema, Você tem que é, chegar. É, cinema, cinema e televisão tem que chegar acertando, né? Não tem jeito. Está difícil, para quem não foi cria de televisão ou cria de cinema, é realmente difícil. Então, na época que eu ainda era. Porque agora eu já estou num lugar que também eu não quero mais chegar em lugar nenhum, né? Eu já estou quieta aqui. Mas quando você tem 30 e pouco, você fica tentando o teu lugar, como fazer, não sei o quê, porque você está construindo uma carreira. É sofrido isso. Assim, agora já é isso que eu sou, e vou daqui um pouco mais para frente, um pouco para o lado, não sei o quê. Não tem mais a busca incessante para chegar no lugar. Mas quando a gente é mais jovem, eu ressentia muito. Eu não entendia direito onde era o plano, qual era a luz, e era tentativa e erro, e mais erra, né? Porque os profissionais da televisão acertam direto, os homens sabem fazer, né? As mulheres. Mas É. não deixa de ser uma carreira que eu tenho orgulho, fico feliz de como eu fui construindo, estou aqui, né? Estou quieta aqui. Claro. Recife Lá, muito mais, né? isso é um sentimento que todo mundo tem sempre, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Com o professor na FAP, eu não consigo guardar o nome do russo. Kuznets, Kushner. Já Kuznets. era Stanislavski, já era Não, próximo do Stanislavski? ele era o Stanislavski, ele era um russo. Na época ele já tinha 80 anos, ele morreu logo em seguidinha. Então ele tem um método, Kuznetsov, baseado no Stanislavski, mas só que ele era diferente, ele tinha uma força, uma propriedade russa, né? O teatro russo acho que já vem na história, já vem no gênero, no sangue. Então, e ele no Brasil, uma coisa muito doida. Então, ele despertou em mim, e eu não sei o que ele viu em mim, eu sempre fico imaginando que será que o Kuznets gostou de mim? Alguma coisa ele viu, né? Porque eu era verde, eu era menina, além do que eu era jovem, mas ele descobriu uma fagulha, um prisma meu, que nem eu sei o que era, mas eu agradeço a ele, porque ele viu alguma coisa. Eu fui, realmente, ele se conectou comigo lá e falou, você tem que ir, você tem que ir. Eu nem sabia para onde eu ia, você entendeu? Nem sabia quem era o Lecoq, assim, ele que me... Então, isso me deixa muito feliz de ter tido essa conexão ao longo da vida. Ele foi um mestre para mim, realmente. Ele me descobriu, ele falou, vai lá e faz. Quase um mestre zen budista que te dá os caminhos, você vai sem saber. Muito legal. Isso faz parte da minha lenda pessoal, que eu fico feliz de ter vivido isso. Além do talento, você acha que não é o carisma também que ele viu? Porque o carisma é uma coisa que quem tem, quem não tem, não tem, a gente não sabe explicar, né? Eu não sei se eu nem tinha. Eu era menina, eu tinha 18, 19 anos. Eu não era assim, artista, exibida. Eu nunca fui, isso que eu estou falando. Eu sou uma da leitura, não sei o quê. Então eu não sabia, sei lá se era carisma, alguma coisa que ele. Eu acho que é um lugarzinho da verdade, assim, muito verdadeiro. Eu acho que. Eu não sei dizer o que é, mas eu estava fazendo lá, não era teatro, era verdade. Eu não sei direito, talvez eu fique imaginando que seja isso. Era uma entrega verdadeira. Eu não sei o que é. Que ele viu e sacou, falou, opa, vamos lá, aqui você... E aí, realmente, ele me colocou. Eu fui a primeira latino-americana da Escola Lecoq a se formar na escola. Muito incrível, para mim foi... E aí cheguei lá na escola, né, latino-americano, aquele... Para eles era quem? Era, não quer fazer nada, vagabundo latino-americano, né? Veio com aquele complexo
Então eu tive que trilhar um caminho, mostrar que o buraco é mais embaixo. Também foi muito importante para mim ter que mostrar esse rigor. Não, eu que eu sou rigorosa, então juntou tudo lá. E eles nunca achavam que o latino-americano era rigoroso, então, e eu era mulher, sabe, né? Nos anos 70, 75. Mas você acha que tem a ver com o momento do Brasil também, de ditadura tal? O Brasil estava com um momento meio embaixo, assim, de imagem e tal? Mas não tem aquela imagem latino-americana meio preguiçoso, sei lá o que tinha, não tinha essa, comparado com os alemães, com os japoneses, meus colegas internacionais, só tinha, né, isso, sueco, umas pessoas que vinham, né, com aquela carga cultural, e o Brasil era representado meio carnaval, ainda tinha um pouco assim, ali, naquele contexto. Então, e eu era muito reservada, então ia contra os padrões, eles achavam que brasileira era expansiva, ali eu era toda. Então, fui trilhando com eles, abrindo um espaço ali, e tive um final muito legal, porque realmente eu fui a primeira latina a se formar ali, também fiquei hiper ligada com eles, foi um outro casamento. Foram meus anos dourados, né, amor? Todo mundo tem os seus anos dourados, né? Você acha que eles estavam esperando a Carmen Miranda? E daí chegou Miranda ainda. Eu ainda era Miranda, eles achavam que eu era sobrinha, e tanto que o Lecoq, ele me falou, eu repito sempre essa história que eu acho maneiro. No fim, a gente se amou e tal. Era um senhor, também morreu logo depois. Porque eu vim pelo curso, né? Então ele falou, você tem que ser a nossa nova Carmen Miranda. Ele que me deu. Meu pai amava Carmen Miranda, mas eu nunca nem era ligada. E aí ele me disse uma frase que também eu guardo na minha lenda pessoal, que ele falou, o seu nome, Estela Miranda. Miranda, eu sou casada, né? Estela Miranda é meu nome profissional, porque o meu marido era Miranda. Ele falou, Estela Miranda é o nome perfeito para o palco. Estela em latim, né? Que meu pai. Para ser mirada. Ele falou, você tem um nome perfeito para uma estrela de palco. Aí eu falei, são as coisinhas que vão assim construindo a sua lenda pessoal. Então, nessa época, a Paris, né? Caraca, muito privilégio, muito privilégio. Muito. Acaba com privilégio, né? Como é que eu ia saber? Eu era jovem, era muito privilegiada. Nossa Senhora, eu vou bater aqui em todas as cadeiras. Porque é interessante, Estela, porque não dá para dissociar hoje o teu nome do nome da Carmen Miranda, né? Que, na verdade, já não dá mais para dissociar o dela do teu também, né? Quando fala da Carmen, engraçado, tem que falar de você também hoje, né? Muito maluco. E o meu marido, meu primeiro marido, né? Morreu, e aí uma confusão de nome, não sei o quê, o advogado, sei lá, coisa de herança, uma bagunça, não sei o quê. Eu divorciei e o advogado me fez voltar para o nome de solteira, quer dizer, depois de 40 anos. Então, para mim é muito, quer dizer, eu sou Estela Miranda, porque eu não vou mudar. Obviamente que a minha vida profissional não vai mudar. Mas eu tive que mudar a documentação toda. Então, muito, muito, muito interessante esse percurso também, que agora, né, no último terço da minha existência, eu fui para o meu nome de solteira, pré-Miranda, porque... Isso é recente, então? É recentíssimo, mas no nome profissional não vou trocar, porque... Claro. Mas ainda estou em muitos problemas, porque eu assino, vou para o Miranda, esqueço que não vou assinar na documentação. É complicado, mas eu estou voltando de onde eu vim, para o meu pai, para minha mãe. Engraçado. Que legal. Agora, quando a Carmen morreu, você tinha de 4 para 5 anos. Você ia fazer 5 anos. Ela morreu em agosto, você ia fazer em outubro. Eu em 56. Não, mas eu nem. Meu pai gostava da Carmen Miranda, amava. Meu pai. Então, eu queria saber como é que ela chegou como é que era a presença dela na tua vida ali na infância, Meu pai, não, mas meu pai, ele tinha no jardim da minha casa, no fundão assim, tinha um escritório, ele tinha um escritório particular dele em casa, que era a biblioteca.
e que era o som dele, o piano, tudo, e ele ouvia tudo altíssimo. Então, ele de Ima Sumac, ele era eclético, maravilhoso, gostava de ópera, e ele amava a Carmen Miranda. Então, eu lembro de muito ouvir. Tinha disco, eu tenho disco da Carmen Miranda com o Bando da Lua. Isso eu ouvi muito, mas eu nunca associava, eu sabia da paixão dele por ela. E aí, quando o Lecoq me falou da Carmen Miranda, eu me despertei ali lá. Aí, quando eu voltei para o Brasil, uns anos depois, eu fui fazer um show na Boate People, que era uma boate aqui no Rio de Janeiro. Imagina, show em boate, né? E me chamei o Miguel Falabella, que era meu amigo, a gente era brother. Ele nem era o Miguel Falabella, ele era Miguel Falabella normal. Uhum. Aí eu falei, eu quero fazer Carmen Miranda. E aí eu fiz Carmen Miranda ali. Aí, na época, também eu fui madrinha da banda do Cosme Velho, fui de Carmen Miranda. Eu comecei a incorporar ali que eu gostava, percebi que eu gostava, fiz show, fui gostava, fui indo. Aí chega uma hora, fazer os grandes musicais, os pequenos musicais, aí a Carmen Miranda fez parte também do meu... É inevitável, todo mundo é inevitável. Mas aquela mise-en-scène dela toda aquela persona de imagem dela, você viu quando, assim, pela primeira vez? Na realidade, quando eu fiquei doente, eu fui operada em 99, depois fui operada no ano 2000. Eu fiquei muito doente, fiquei no hospital meses e tal. E nessa época, o Miguel, muito doente, e o Miguel Falabella resolveu fazer um musical sobre a Carmen Miranda. Nós éramos amigos, trabalhávamos há séculos sobre a Carmen Miranda e era para mim, fez para mim. E ele nem sabia que eu estava operada, porque eu operei no Rio, depois fui para São Paulo. Eu sou discreta, fiquei lá, ninguém nem sabia. E ele me ligou, eu estava no hospital, ele nem sabia, já tinha sido operada pela segunda vez. E aí ele me ligou e falou, estou te fazendo um convite, vou estrear em março, escrevi um musical para você. Eu falei, você está louco? Ele nem sabia. Eu falei, não dá, estou operada e estou numa situação bem pesada, não sei o quê. Ele ficou meio chocado, ele falou, não importa, eu vou esperar. Eu falei, não espere. Ele falou, eu vou esperar. E aí, os meus familiares e os meus médicos, e principalmente o Drauzio, sacaram que ali era a hora, porque eu estava num buraco sem fundo. Então, eles me encheram todos os vídeos, todos os livros, tudo que você pode imaginar, tudo. Eu fiquei no hospital, acho que um mês, não, acho que eu fiquei 45 dias imersa. E eu não queria assistir, não queria ver, não sei o que. E meus familiares, não, você vai assistir, você vai. Aí eu fui, acho que foi por osmose. Eu vi 200 mil. E quando eu saí do hospital, eu nem sabia se o Miguel... Aí ele me ligou, ele falou, eu sei que você saiu do hospital. Eu falei, não, mas eu tô de muleta, de operar. Ele falou, não interessa, vamos esperar. Aí a gente começou a ensaiar em maio, mas aí eu já tinha incorporado uma certa... Aí ela já fazia parte, entendeu? Eles me esperaram e eu estreiei realmente miraculoso, porque eu achei que eu não ia estrear, eram cirurgias complicadas e tal, e eu lembro que eu não fazia nada, eu só levantava para ir para o palco e voltava para a cama. Então, eu acho que a Carmen entrou ali também nesse momento mágico. E foi assim, eu estava perguntando, na verdade, até de antes, porque a Carmen fez muito filme, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas quando você estava crescendo, esses filmes já não passavam mais, ou passavam? Você chegou a ver a Carmen? Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era uma família gigantesca, eram 13 irmãos, e ele era gay. Imagina, gay naquela época, o que era? Imagina, ele já morreu naquela época, ele morreu com 90 anos, mas imagina o que era ser gay nos anos 50. Punk, né? 50, 60 e tal. E ele era perdidamente apaixonado pela Carmen Miranda. E eu era ligada nele, super ligada nele. Então, ele também era o que me falava. Ele conheceu a Carmen Miranda, ele ia para os Estados Unidos, não sei o quê. Ele era ligado nela.
porque ele era do mundo dessa área. Ele não era artista, não era nada, mas ele era public relations, enfim, era um homem do mundo. E ele que me falava dos filmes dela, porque com meu pai eu não lembro de ter assistido. Meu pai eu ouvia muito, mas assistir... Eu já via, mas assim não me conectava. Eu acho que eu me conectei realmente quando eu comecei a assistir tudo. Aí eu assisti tudo, ouvi tudo, aí li a história. Aí eu fui no meu rigor, né, que eu gosto. Aí eu mergulhei nela e realmente ela me salvou, cara. Eu acho que foi o ímpeto de fazer a Carmen Miranda que me tirou aí desse buraco. Isso foi em 2001, né? Não, 2000. Eu estreiei. 2000. Eu me operei em 99 e em 2000, em janeiro. E eu estreiei em junho de 2000. E daí você acha que a Carmen já estava esquecida já pelo povo brasileiro, assim? A Tropicália não tinha... A Tropicália foi ao mesmo tempo que a Tropicália estava recuperando a imagem da Carmen Miranda, porque ela foi execrada, né? As pessoas tinham horror à intelectualidade. Quando ela veio, ela foi massacrada porque as pessoas achavam que ela que ela deturpava a imagem do Brasil. Ela morreu deprimidésima, em drogas e tal. Mas a imagem da Carmen Miranda não era de bom tom. Ela era associada com vergonha. E a Tropicália, que foi tudo nessa época, né? A Tropicália, não, antes de óbvio, mas tudo mais ou menos ali. A Tropicália recuperou a imagem da Carmen Miranda, mas publicamente demorou muito para o público. É o nosso maior ídolo, é uma coisa insólita. É uma mulher, é o nosso ídolo mais importante no mundo. Se você bota um turbante em qualquer lugar, na Alasca, no Japão, vão falar Carmen Miranda. Agora já temos outros, mas a Carmen sozinha, uma mulher que inventou tudo, é muita coisa para uma mulher. Ela era um gênio, né? Ela era um gênio da performance, né? Tudo ela inventou. Ela era um gênio, ela era um gênio. Então, muito execrada, demorou muito para... Ela morreu sem receber o que merecia de reconhecimento no Brasil. Mas, hoje em dia, também já está até um pouquinho quase esquecida. Mas ela é muito mais associada com o carnaval, mas eu acho que ela deveria ser estudada como um ícone brasileiro de independência da mulher. Na realidade, coitada, ela foi dominada pelo marido e tal. Mas ela criou uma persona sozinha. É muita coisa naquela época. Ela ganhava mais do que, comparativamente, a Julia Roberts hoje em dia. Ela era uma monstra sozinha. Hoje, quem se aproxima... Não tem nada a ver, mas eu fico pensando, a Anitta, que se faz sozinha. Né? Sim. A Carmen escolheu o repertório também, né? Tudo. Ela era incrível. Ela tinha uma... São músicas difíceis de cantar, né, Estela? Dificílimos, Bambu de Bambu dificílimo. Ela tinha uma dicção perfeita. Eu, para estudar, eu estudava muito, cara, muito. A dicção eu estudava sem parar. Eu estudava muito, porque era muito difícil falar, porque ela falava um inglês macarrônico, além do que, né? E ela pronunciava cada sílaba. Mas isso faz parte do meu show, também da minha brincadeira. Mas com ela era punk, com ela era muito. Então eu lembro que eu estudava muito rápido, né? Uma semana estudando cada estrofe. Repetindo, porque senão a graça era essa. A graça dela é essa. Por isso que é muito difícil. Eu lembro que eu não imitava ela, porque ela é inimitável. Eu fazia uma Carmen Miranda, mas não podia imitar, porque não existe isso. Então, eu aprendi a fazer como ela fazia. Esse era o meu intuito. E aí o resultado era aquilo, mas era o que eu imaginava que ela estivesse fazendo, não a cópia, entendeu? É muito legal isso, e eu acho que eu vivi essa Carmen Miranda e depois eu vivi um personagem muito interessante que foi a Carlota Joaquina. Isso que eu ia falar. Assim, que representam muito o Brasil, duas mulheres que fizeram a história. Então, fico muito feliz assim de ter reencarnado dois ícones femininos
tão representaria uma história que eu acho hilária, que eu adoro. Na época que eu fazia aqui no Rio, no Carlos Gomes, eu até era diretora artística do teatro. A peça era do Falabella também. E o César Maia, na época, era governador, e foi assistir a peça e ficou com amor a Carlota Joaquina. Uma peça que chamava Império, um super musical. Sim. Foi ali no viaduto do Pasmado. Foi quando ele mudou o nome do negócio? Mudou o nome, eu virei viaduto, eu fiz uma matéria enorme, fui lá, fotografei, que eu achei maravilhoso que eu tenha virado um viaduto. Eu achei isso demais. Vou te contar que eu morava ali. Eu morava ali naquela região. E passava ali sempre a pé. E eu não gostava muito da Carlota, então eu fiquei meio chateado, assim. Mas a Carlota tem o seu valor. Mas eu achei muito maravilhoso o cara botar o viaduto. Eu achei aquilo... Porque ela morava ali, né? A casa dela era ali, né? A casa dela era ali naquele lugar, né? Ter mudado o nome, eu achei muito simbólico. Sensacional. Pois é, eu estava vendo tua carreira e você tem uns trabalhos assim que são muito significativos em relação à brasilidade, a pensar a brasilidade, né? Porque você fez o Policarpo Quaresma no teatro, com o Policarpo. Né? A Ópera do Malandro, não é isso? Você fez a Carlota Joaquina, né? A Carmen Miranda. Você escreveu e dirigiu Nelson Gonçalves e Elza Soares, né? É o meu barato, assim. A Ópera do Malandro, eu era amicíssima do Luiz, irmão do Zé Celso, Sim. que dirigiu a peça. Eu era amicíssima dele. Mas tudo jovem, né? Morei até na casa dele. A gente era jovem, então foi o musical do Chico. Então a gente vai se embanhar, mas a gente não. Eu não sou assim, eu não construí carreira, porque eu acho que isso é uma coisa. Não era da minha época. Hoje em dia, os jovens constroem as carreiras. Eu não construí, fui construída pelas minhas escolhas. Eu não escolhi antes, eu fui sendo construída. E acho lindo que, na realidade, eu fui sendo construída com coisas que hoje eu teria escolhido. Se me desse oportunidade, eu escolheria exatamente essas coisas que foram sendo escolhidas, que eu fui dizendo sim. Então, e também gosto de trabalhar com os marginais que eu digo, os vira-latas, não marginais, que é a palavra errado, né? A Carmen Miranda, de certa forma, trabalhava numa marginalidade, o Nelson Gonçalves completamente, a Elza completamente. Depois trabalhei muito com Tom Waits, que traduzi tudo para o Brasil, para o português. Fiz uma mulher, a Matilda, que era o Tom Waits brasileiro. Quem anda às margens também me atrai muito. Então, você fez o Dercy Gonçalves também, né? A Dercy, que eu amo. Gente, como eu amei fazer esse filme. Quando me chamaram, Gustavo, eu falei, cara, eu estava fazendo mil coisas na época, eu falei, não, você tem que... Eu falei, mas a Dercy é difícil, a Dercy. Achei, não, vamos fazer, eu amo. Amo o diretor, amo tudo, entendeu? Eu amava amo a Andréia e tal, Maurício. Mas, enfim, falei, vou fazer. Mas fiquei com aquilo na cabeça, caraca, que coisa fazer. E era uma cena que tinha que mostrar os seios. Aí eu liguei para o Maurício, falei, Maurício, por que eu, cara? Tem que ser o seio de uma senhora. Que eu falei, cara, que coisa chata. E fui achando dificílimo. Aí fiz o meu método, Estela Miranda, né? Eu falei, eu vou assistir uns vídeos da Dercy, não de filme, da Dercy falando, não de show. Porque era uma Dercy que eu queria. E aí eu fui assistindo, de repente me deu um clique. Cara, isso é inacreditável. Eu não sei o que é isso, Gustavo. Não sei. É uma hora que faz tom. Aí eu fui fazer figurino uma semana antes, figurino e maquiagem, né? Porque a Dercy chegar lá para fazer. Eu fiz uma semana antes. Na hora que a gente foi fazendo figurino, na hora que eu fotografei, eu falei, caralho, ela chegou. É incrível.
Aí já fui com ela para ela, chegou, aí eu fiquei quieta uma semana aqui no Rio, em São Paulo eu voltei, fiquei quieta no dia, eu só fiz clone, liguei, é incrível. E quando eu me vejo na tela, isso eu não estou falando que eu sou boa, eu estou um pouco me lixo, não é isso. Mas quando eu me vejo na tela, eu vejo a Dercy. Eu fico chocada. Que maravilha. Eu vejo a Dercy, eu acho. Parece, não sou eu. Eu falei, não fui eu que fiz. Porque é um lugar diferente, é muito louco, cara. Porque a Dercy, ela, assim, né, ela ficou marcada pelos palavrões e tal, mas e a mim o que sempre marcou mais era o raciocínio, assim, que era sempre surpreendente, né? Ela era demais, cara. Era demais. Quando ela estava bem velha, ela dava umas declarações e ela falava: sucesso é você viver com o que você tem. Adoro isso. É você viver com o que você tem. Ela falou: eu não quero caviar. Eu sou uma mulher de sucesso. Eu adoro isso. Eu sou uma mulher de sucesso, uma brasileira de sucesso, porque eu vivo com o que eu tenho. Entre outras coisas, ela era muito incrível. Então, quando assisti o filme, porque eu só assisti o filme na hora, porque eu não vi nada. Né? O Maurício falou, não vou te mostrar nada. E uma cena difícil para fazer do caraca. Era com plateia ao vivo, tinha umas 500 pessoas na plateia, com 55 mil técnicos no palco, e eu fiz aquela cena de mostrar os seios 70 vezes, de cima, de baixo, do lado, da frente. Cacilda! Difícil. Mas o Maurício não me deixou ver nada, eu também não queria ver, porque eu estava na minha. Eu só fui ver no cinema, e eu levei um choque quando eu vi. Eu nem vi direito a primeira vez, porque eu achei meio chocante. Falei, cara, é a Dercy, não sou eu. Aí depois eu vi com calma e tal, e percebi como o trabalho do ator é interessante, né? Porque a gente pensa que trabalho do ator é o glamour, não é uma coisa mágica de você trabalhar, de você com é e que não é ao mesmo tempo, com a verdade e com a mentira, uma coisa só, é o ser e não ser, é uma coisa ontológica. É punk, eu fiquei muito feliz. Isso que eu estou dizendo, na realidade eu trabalho pouco, eu sempre fico falando, ai, que pena, eu queria trabalhar muito mais, mas o pouco que eu fiz, eu fico feliz. Não sei. Feliz. O Nelson e a Elza foi você que escolheu fazer os espetáculos? Foi, eu que escolhi, porque eu fiz o Tom Waits na época e o Tom Waits foi avassalador. Eu fiz em São Paulo e eu fiquei muito impressionada. Foi um lugar ali que eu tinha muito medo de fazer sucesso naquela época, eu era jovem. E não tinha internet, você imagina, eu não sei como não existia nem CD, eu não sei como eu fiz isso. Era avassalador. O Tom Hanks mexeu muito comigo. Muito. Tem um cabelo aqui. E esse vira-lata, né? Ele era o vira-lata. Eu fiquei completamente fissurada com isso. Então, na época, eu terminei o Tom Waits e fui fazer o Chicotinho Salto Alto, que foi inacreditável. Tudo assim, muito forte. E também fiquei com medo de fazer tanto sucesso. E falei, vou voltar para trás. Eu vou querer fazer uma peça, não sei o que. Aí o Banco do Brasil me chamou. Eu falei, vou fazer o Nelson Gonçalves pelo caminho dos vira-latas. E aí ele era um vira-lata mor. E ele era vivo. Mas ele era, como cantor, era uma coisa impressionante. Ele era gago. Ele era um monstro. Ele era completamente gago. Completamente, ele nunca se curou da gagueira. Ele era gago, mas é a mesma coisa, você ouve, ele é como Frank Sinatra, assim, você entende tudo que o cara tá falando. E ele morreu gago, ele não se curou da gagueira. Ele era muito louco, e ele estava vivo, então foi incrível porque ele morreu também logo depois. Foi espetacular, foi o primeiro musical brasileiro de cantores e compositores. Isso foi em 95, não existia. Agora, na época, ninguém fazia homenagem a... Foi o primeiro, o Zero Bala. Foi a primeira vez que um musical brasileiro criado, né, com músicas brasileiras, criado para homenagem a algum cantor ou algum compositor. Então, foi muito importante, com música ao vivo, uns arranjos espetaculares do Tim. Era uma coisa, figurino
do Patrício Pisso, ganhou todos os prêmios, maravilhoso. E depois eu fui fazer a Elsa, que me deu muito trabalho. A Elsa estava no buraco. Ela estava no buraco, ela estava esquecida completamente. Foi dali, em 2000, que ela me deu muito trabalho. Teve aquele disco maravilhoso dela, né? Qual? O do cóccix até o pescoço, né? Não, muito depois. Ela muito depois. Não, eu fiz muito antes. O cóccix foi muito depois. Sim, então, foi depois. Aí ela ressurgiu, né? Ela ressurgiu ali. Me deu muito trabalho, cara, muito trabalho. Ela estava na lama. Ela estava na lama. E eu adoro o texto que eu escrevi sobre ela, adoro, deu muito trabalho, não vou nem comentar. Mas estou dizendo, foi daí que ela, não graças a mim, graças ao talento dela, obviamente, graças ao musical, ela entrou muito na mídia. Ela entrou total na mídia no ano 2000, capa de tudo quanto era coisa. E daí em diante ela realmente foi para onde... Ela voltou para o topo, mas ela estava num momento terrível. Então, fico muito feliz de ter feito esses dois grandes expoentes da brasilidade, né? Isso me marcou profundamente. Assim, e nessa época que você fez o Nelson, ele também acabou sendo meio resgatado também. Ele gravou clipe com a Jovem Guarda, com o pessoal da nova geração, né? Nesse final do século que tudo aconteceu. Eles estavam na vira-latas, né? Eles estavam vivendo na vira-latice ali. E foram... O Nelson menos resgatado, que não deu nem tempo. A Elsa foi completamente catapultada e hoje ela está onde ela merece mesmo, no topo do topo. O Nelson não deu tempo, mas ele foi resgatado ali. Porque a mídia, como na época não tinha não se fazia musical sobre esse tipo de compositor ou cantor brasileiro, né? E esquecido na história. Então, foi muito legal fazer parte da história, contando a história do Brasil esquecido. Esse meu lado jornalístico também aí me encaminhou para essa brasilidade. Fico feliz. Também são lados da minha história que eu tenho orgulho. Todo mundo tem os lados ruins, mas eu só eu me surpreendi, eu não sabia do Chicotinho Salto Alto, não é do meu universo. Chicotinho foi a melhor época da minha vida. Cara, eu fui para os Estados Unidos, eu cantei em Nashville. Que loucura. O Chicotinho Salto Alto, eu tenho vontade de voltar, porque o Chicotinho Salto Alto foi assim... Era você com a Kátia B, né? Isso, eu estava um final de semana, eu estava voltando da fazenda, eu namorava um cara que tinha uma fazenda em Macacu. E aí a minha filha era bebê, então umas 3 crianças no carro, não sei o quê, e voltando de carro, tinha uma fila gigantesca, tinha uma feira agropecuária gigantesca, não tinha como passar, e eu, puta da vida, cara, que saco, não sei o quê. Falei, vamos entrar nessa feira, porque eu não vou ficar no carro, 3 crianças, era complicado. Aí a gente entrou na feira e tinha, quem estava se apresentando, era Milionários é Rico. Não sei se você já ouviu falar. Conheço. E eu fiquei, o meu pai amava música sertaneja, meus pais são fazendeiros, né? Pai era fazendeiro, minha mãe nascida na fazenda, no interior de São Paulo, e meu pai também, mas em outra cidade. Então, eu fui criada muito em fazenda, muitíssimo. Meus avós, meus tios, tudo. E eu fiquei fissurada, eu achei aquele Milionários é Rico, para mim, aquilo me deu um estalo. Eu falei, cara, eu quero uma dupla para mim igual. Daí veio na hora, porque meu avô usava, meu avô materno, ele usava um chicotinho de prata. Eu tenho um chicotinho até hoje. Na hora veio se chamar Chicotinho Salto Alto e eu vou fazer com 2 mulheres. Foi tudo assim. Tchum, 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 tchum. Foi ali vendo o Milionário e fiquei louca. 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 Isso foi em 90. Isso foi em 90. Mas tem umas conexões aí, né, Estela? Tava tendo os Chitãozinho e Chororó, estavam ali já subindo, né? Mulher não tinha. Mas eu digo assim, a Madonna estava de chicotinho já, ou não? Será que a Madonna já estava? Você captou um espírito de época aí, né?
Madonna. Eu posso ter captado, mas eu realmente não pensei na Madonna. Eu fui pelas raízes. Né? Eu quero fazer chicotinho, só veio o nome. E aí, cara, a primeira, eu vou criar. Comecei a pesquisar música, traduzir música, chamei a Marisa Monte, fez música, o Herbert Viana fez música, eu fui pro pesado. Traduzi músicas maravilhosas, chamei o Tim Rescala e chamei a Vera Holtz. A Vera Holtz foi a primeira Salto Alto. Mas não deu, minha amiga Vera Holtz, mas não deu certo, porque é difícil para caralho cantar com uma banda em 2 vozes. É muito difícil. Para a multidão é muito difícil. Porque o pessoal do sertanejo faz isso, essa abertura de voz que eles fazem como se fosse no sangue, né? Já nasce fazendo, né? Não, eu não. E a Vera, muito menos. Quer dizer, mas a Vera realmente não. Eu amo a Vera, minha amada. Eu queria muito que fosse ela. Não deu certo, não conseguiu, porque aí tem que ser música mesmo. Tem que ser cantor, e você canta com música, tudo ao vivo, não tem isso. E chamei a Kátia B, e a gente gravou, E na época não existia. Eu esqueci o nome, não é Bluetooth, esqueci como é que conserta afinação. Não existia. Uhum. Claro. Não existia nada disso, a gente tinha que cantar certo no estúdio. Era difícil para caramba para gravar o vinil. E no show ainda era mais difícil, você tinha que cantar ao vivo para aquelas multidões, 20 mil, 30 mil. A gente abria show de Chitãozinho Chororó. Não, foi o auge do auge. Ganhou uma grana. Hã? Ganhou uma grana. Ganhei uma grana. Eles pagavam em dinheiro, vinha aqueles homens no camarim, tudo improvisado, nem tinha gente com aquelas de blum. Era incrível, é um outro mundo, era assim. Eu amava, acho que foi de realização de palco. Era uma multidão, 20 mil, era uma coisa assim. Na China, naquela época, isso 92. Então, era muito impressionante. Era assim, muito impressionante. Eu sentia uma vibração, e a gente era paramentada, peruca, era uma coisa muito. Era demais. É uma pena que acabou. A Kátia. Tem até uma história ótima, porque a Kátia desistiu. A Kátia, coitada, era jovem, muito louca, queria fazer Fausto Fawcett, achava chicotinho cafona. Era louca. Eu falava, pelo amor de Deus, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para tudo quanto é canto, eu pagando tudo. Mas ela desistiu, aí não deu certo. Passa o tempo, morre. Eu quase morri do coração quando acabou. Mas aí entrei, minha vida mudou. Passa o tempo, 25 anos depois. Nunca mais vi a Kátia, não sei o quê. Eu comecei a receber os recados da Kátia, achei estranho, não sei o quê. Falei, vou lá, o que houve, Kátia, né? Eu fiquei puta na época, porque acabou, para mim foi punk. Acabar um projeto que eu amava, que além do que ganhava disso. Aí ela falando, ela é um amor de pessoa, mas na época muito jovem, muito louca. Ela falou, Estela, eu queria saber com você por que você me deixou fazer isso, por que você me deixou embora. Ela, 25 anos depois, eu ouvindo o trabalho agora, eu percebo que foi a melhor coisa do mundo que a gente fez. Como você me deixou embora? Eu falei, porque você era embora. Você não quis, a gente fez de tudo, a gente te mostrou. Eu era do que ela. Ela falou, mas eu não me conformo de ter parado. Eu falei, mas você parou esse projeto, você vai ter que engolir isso. Ela falou, não tem jeito da gente retomar. Eu falei, primeiro que nem tem mais grana, né? Na época, eu ainda tinha... porque ela falou, eu ouvindo o vinil, eu não acredito que nós fizemos isso, como era bom. Eu falei, mas eu já sabia, amor. Ela falou, mas não te perdoo por você por você me deixar sair. Eu falei, eu não te perdoo, sua louca. Né, amigas? Mas isso, porque a gente fazia muito sucesso. Você não imagina o sucesso que a gente fazia. Era avassalador. Era assim, a gente viajava o Brasil inteiro. Mulheres, imagina, isso em 91. As mulheres no sertanejo demoraram a chegar, na verdade, né? Não tinha mulher nenhuma. Era só... Tanto que, uma época, a gente começou a fazer tanto sucesso com Doida Demais que o Leandro e Leonardo resolveram gravar, porque a nossa música... E eles, jabá de rádio, era complicado aquilo naquela época, era um mundo machista.
Eles não queriam que a gente... Não posso falar isso, né? Mas não tem pouca gente assistindo. Eles não queriam que as nossas Doida Demais tocasse na rádio. Então, eles gravaram. Era punk. Mas eu também era jovem, não me incomodava com nada. Eu achava isso... Eu adorava. Era muito emocionante. Isso que eu estou falando, é uma trajetória... Mas, por outro lado, você não acha que a tua carreira como atriz, escritora e diretora é mais longeva do que teria sido a carreira do Chicotinho Salto Alto, não? Eu estou olhando a posteriori, né? Eu estou olhando a posteriori. Eu não sei, não tenho ideia. Assim, é porque não dá para não dá para pensar assim. Claro. Porque eu amava, de paixão. Amava cantar. E cantar em duas vozes é uma espécie de orgasmo com banda, ao vivo. Tinha um milagre que a música proporciona, que o teatro proporciona diferente. Porque a música é uma coisa coletiva, eu não sei explicar. Você está cantando, é uma coisa coletiva. Teatro, você vai para outros lugares. Escritor é tudo outro lugar. Mas esse lugar da música, esse lugar... do milagre que a música produz é único. O teatro produz outros milagres, mas esse da música, dessa comunhão coletiva, de você com o público, de você com a música cria um barato quântico. E essa música que diverte as pessoas também é outra coisa ainda por cima, né? É outra coisa. E você via a multidão, era povo. A gente fazia sucesso nas elites, porque era uma coisa chique. Menos a Cátia que não via, mas era uma coisa muito chique, porque tinha Marisa Monte, não era, né? Era uma coisa meio assim chique. Mas o povo se conectava com a gente, o popular. Né? Eu sei que a gente ia para o interior do Brasil. Eles se conectavam em tudo, nas mulheres, porque a Cátia é maravilhosa, gostosa, eu já era outro estilo, mas eles se conectavam no visual daquelas mulheres sertanejas, Chicotinho, mas eles se conectavam com a música. Eles se conectavam, porque era uma música que não era só para ouvir, era para entender. Tinha uma ironia. Então, eles gostavam da forma e do conteúdo. E da música, era muito maneiro, cara. Então eu sinto saudades, mas eu não sei o que seria a minha vida, né? Aí não dá para saber, também não dá para saber nada. Tudo faz parte, mas eu não sei se eu tivesse olhado da direita, não dá para imaginar, né? Mas foi um sucesso grandioso que eu fiz, que eu acho engraçado, né? Esse tema sucesso. Agora, você se acariocou bastante, né, Estela? Você de paulistana, a gente não consegue perceber assim que você é de São Paulo. Mas eu sou paulistésima. Eu, quando chego em São Paulo, em 3 minutos eu já estou falando de novo, como a minha família fala. Eu tenho a alma paulista. Eu não sou uma praieira, não vou à praia. Eu adoro o Rio, moro no Rio, minha casa no Rio, tem verde, minha filha mora no... Mas a minha história, né? Eu tenho a alma paulistana. E eu adoro o comportamento de São Paulo. Enfim. Mas eu moro no Rio, é difícil. Eu jamais... só mudaria São Paulo se acontecesse alguma coisa, um trabalho extraordinário, que a minha filha se mudasse, aí eu mudaria. Mas assim... Porque quando você voltou de Paris, você foi direto para o Rio. Você foi direto para o Rio, né? Só passei para dar bom dia aqui em São Paulo e vim direto para o Rio. Direto. Porque era onde as coisas estavam acontecendo naquele momento. Era onde eu tinha... Porque eu me separei, voltei, não queria morar em São Paulo. E, na época, eu comecei a trabalhar com o Busa Ferraz. Por isso que a gente fez Policarpo Quaresma. E eles moravam aqui no Rio. Ele era casado com a... E eles queriam criar um grupo. Era uma época de teatro de grupo. E a gente criou o Jazz do Coração. Então, eu vim morar no Rio para fazer... o Jazz do Coração, o Policarpo Quaresma, foi a primeira peça do Jazz do Coração, onde eu estreiei no Rio, estreiei no Brasil, enfim, e foi com esse teatro de grupo que eu amava, ganhei todos os prêmios, era uma adaptação de um autor, né, do Lima Barreto, extraordinário, e a gente adaptou em grupo, era extraordinário. E tudo feito junto, assim, adaptação coletiva, tudo... O Busa assinava, porque
Ele era o dono Mas tudo junto, tudo. A gente era um teatro de grupo. A gente vivia ali naquele teatro de grupo, criando, improvisando, criando no texto, adaptando, criando as cenas. Lembra que, não sei se você é jovem, mas existiam os trabalhos de grupo. Sim, tinha sim. Enfim, tinha a gente, o Astudillo foi lá para... Enfim, mas era um trabalho coletivo, era uma época de trabalho de criação coletiva. Muito interessante, muito rico. E a gente trabalhando em cima do Lima Barreto. Então, não tinha, por exemplo, o Asdrubal trabalhava em cima da modernidade, da atualidade. A gente, por isso que me pegou, né? Porque eu gosto de estudar, sou estudiosa e tal. A gente já foi buscar o Lima Barreto, um Brasil, né? Assim, da história. Então, tinha esse prazer também que me dava do estudo, né? Eu sou uma pessoa, eu sou estudiosa, eu gosto. Me salvou, acho que a leitura na quarentena foi que me manteve em sanidade. O que você tem lido? Não, na quarentena inteira, juro por Deus, os 4, 5 primeiros meses, eu só conseguia reler, né? Tudo reler. Eu só conseguia ler Agatha Christie, Rex Stout, só policial, que me salvou. Agatha Christie, eu acho que eu tenho 70 ali, eu adoro. Ler uma história, uma gênia, né? Uma gênia. Agatha Christie. Ler aquela história policial que você sabe que vai acabar. Porque eu também não me lembrava das histórias, porque eu leio, mas eu uso um método de esquecer. Então você percebe a construção, aquela construção dramatúrgica daquela Inglaterra, em que o preso, que o bandido é descoberto. Então, provavelmente isso eu penso a posteriori. Eu li uma matéria interessantésima de um inglês que eu esqueci o nome, disse que a leitura de Agatha Christie na Inglaterra, na pandemia, foi avassaladora. Eu me senti... Era eu, que as pessoas... Você lia, você entrava no universo que dava certo. Que tudo... tem isso. Que o assassino era descoberto. Isso me salvou, mas assim, durante os 4 primeiros meses. Aí eu ia ler Rex Stout, também me salva muito, que é outro, o Camilleri, que é o italiano. Não os barra pesadas, os americanos, esses suspenses americanos eu não suporto, que é muito violento. Para mim tem que ser de Agatha Christie, Rex Stout, Camilleri. Me salvaram. Eu agradeço a literatura policial. Realmente. Agora não, agora eu já estou normal lendo. Uhum. Vamos fazer um desse no cinema, Estela? Tá faltando. Hein? Mas já pensou a grana que tem que ter para fazer um... Ah, não, mas a grana surge. O cinema não vai ficar assim, ele vai voltar. Ele vai voltar. Até fazer o roteiro, até tudo isso volta. Entendeu? Então eu estou ansiosa. Eu acho que não pode continuar como está, né? O do 21 vai chegar, a gente vai né? É um marco na história de todo mundo, é o que será o ano que vem. Mas eu nem sei, eu acredito que tudo vai rolar, enfim. Mas eu adoro fazer cinema. Eu fiz pouquíssimo cinema, pouquíssimo. Mas o que eu fiz é muito pouco, nem tem história do cinema, né? Eu tenho 6 filmes, então é pouquinho. Mas eu senti o gosto e imagino quantas histórias, quanta coisa, né? O cinema é apaixonante também. Então é uma área que eu atuei bem menos. Mas... As repetições são muito difíceis, né, para o ator, né? Fazer vários takes da mesma coisa, tudo isso é muito difícil, né? Não, eu adoro isso. Isso não me incomoda nada. Eu acho que isso faz parte. Repetir é muito bom, ficar no camarim esperando é bom. Isso não me incomoda. Não me incomoda. Eu acho que eu adoro o ambiente de equipe. Isso não me incomoda. Ficar lá maquiando, repetindo a cena, isso aí, não me incomoda, zero. Não me incomoda nada. Não me incomoda nada. Eu entro naquele universo ali, eu adoro. Mas eu não tive uma carreira no cinema. Enfim, são capitanias hereditárias também, né? Então, eu fiz um pouquinho que eu fiz eu achei maravilhoso, mas realmente nem 1% do que eu poderia ter feito. Né? Em teatro, televisão e na música, eu me desenvolvi muito mais. Porque aí não depende de ninguém. Eu também fazia
muitas vezes o que eu quero fazer. E cinema tem que ser chamada. Tem umas turmas, né? Tem umas turmas também, né? Eu não sou da companhia hereditária. Então, eu fico pensando, nossa, poderiam me utilizar muito mais, né? Porque eu sou uma atriz, tem história, sei lá o quê, eu e a torcida do Flamengo, pensar igual. Mas é assim que é. Não, mas vai rolar mais, com certeza. Porque eu posso ficar bem velha, porque não faz mal, né? Tem papel para velho, caquético, né? Então, mais no cinema do que na televisão, né? Talvez. O cinema tem mais essa... eu tô contente, mas acho que sempre pode mais. Sempre. Nossa, que oração, cara. Não, tá. O Instagram não corta mais, mas a gente já chegou na nossa 1 hora. Só que ele agora não corta mais assim. Eu saquei que tá na hora. Então, Estela, é isso. Fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Eu também, muito divertido, muito bom falar. Adorei te conhecer mais. Tem alguém que assiste, você conta a sua história, essa história reverbera, é assim que é, né? E é isso, vou te procurar, hein? Para você me dar uma sinopse. E eu vou atrás da sinopse. Por favor, manda que eu sou trabalhadora. Eu sei. Metalúrgica. Legal. Então, um beijo para você. Grande beijo. Beijo. Valeu. Tchau.